Ó nosso Deus, querido Pai, obrigado por estarmos na Tua presença neste dia de sábado. Que o Senhor possa nos abençoar, que tudo seja para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Na vida, temos muita coisa para agradecer a Deus e não só agradecer, mas servi-lo fielmente. Caímos, levantamos, mas uma coisa nós devemos ter sempre certeza, que com Jesus nós podemos ser sempre felizes. Não existe ninguém que te faça ser feliz mais do que Jesus. Problemas todos nós temos, mas Deus é um Deus de alegria e Ele sempre está a nos alegrar. Nesse momento vamos cantar o hino 230. Sou feliz com Jesus.
Uma pessoa só pode ser feliz, só pode ser próspera, só pode ter os seus caminhos bem-sucedidos quando ela tem Cristo no seu coração. Então, juntos, vamos entoar o hino 233, com Cristo no meu coração. Mudança gloriosa em mim se operou, com Cristo no meu coração. Minha alma alcançou luz que muito buscou, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Já deixei de vagar pelas sendas do mal, com Cristo no meu coração. E meus muitos pecados fui logo entregar, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. É no vale da morte eu avisto uma luz, com Cristo no meu coração. Pois a santa cidade já perto reluz, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Nesta santa cidade pra sempre estarei, com Cristo no meu coração. Lá com grande alegria final entrarei, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Provai e vede, história de hoje. A decisão da Caixa. Ainda bem que você chegou. Aconteceu alguma coisa? Estava preocupada, demorou. Imagina o que pode ter acontecido. Você está feliz. O que foi que aconteceu? Eu passei na Caixa Econômica! Com certeza, passar no concurso da Caixa Econômica foi uma das maiores bênçãos que Deus derramou na minha vida e da minha família.
Passar é uma coisa. Agora, tomar posse... Eu orei bastante ao Senhor para que meu marido fosse aprovado, porque eu sempre confiava em Deus e incentivava ele a estudar cada vez mais, a comprar apostilas, a estudar, a perseverar nos estudos, acreditar porque ele iria passar. Quase 2 anos se passaram nessa luta e eu não havia sido chamado. Eu passei a fazer parte da aflição e do sofrimento do meu marido, porque estava bem próximo o prazo de prescrever o concurso. E a Caixa Econômica convocava poucas pessoas, porque diariamente eu acompanhava isso. E eu vi a hora para escrever e acabar a nossa chance. Eu cheguei a pedir oração na igreja, porque em casa nós já estávamos pedindo a Deus fervorosamente para que Ele nos ajudasse nessa situação difícil. Certo dia, quando já não tínhamos mais esperança, recebi a notícia de que havia chegado em minha casa um telegrama. Corri para ver o que era, e se tratava do chamado para eu tomar posse no meu emprego na Caixa Econômica Federal. No meu primeiro dia de trabalho, eu já participei de um treinamento. Tratava-se da minha semana de integração na Caixa. Boa tarde. Boa tarde. Quero parabenizar vocês por estarem, a partir de agora, fazendo parte do quadro de uma empresa como a Caixa Econômica Federal. E nesse momento eu quero participar vocês a questão da nossa carga horária. Será de segunda a sexta, das 12 às 18 horas. Licença, instrutora, eu tenho uma petição a fazer. É que eu sou adventista do 7º dia e, de acordo com as minhas convicções religiosas, nós observamos o mandamento do sábado, que é do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Isso significa que na sexta-feira eu vou precisar sair mais cedo. Professora, se liberar para ele, eu também quero. Porque eu moro longe e tenho muita coisa para fazer na sexta-feira. Se a senhora liberar ele 5 horas, todo mundo vai querer sair também, né? E resolve o problema dele e o nosso também, né? Gostei. Ô, professor, isso é uma questão de liberdade religiosa, né? É direito dele. Professora, não pode transferir para sexta pela manhã, não. Eu acharia ótimo. Para mim seria melhor. A minha orientação é que o aluno que não estiver presente, ele vai receber falta. É o que eu tenho a dizer. Mas eu prometo a você que eu vou levar o seu problema para o RH e o mais rápido que eu puder, eu estarei trazendo para vocês a solução no nosso horário da sexta-feira, ok? E aí, cara? Vai fazer o quê? Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Uma coisa é certa, eu vou sair mais cedo na sexta-feira. Você vai largar o emprego por causa da religião? Não é a religião, é Deus. Tem que ser fiel a Deus. E eu vou ser. Eu tô aqui para lhe ajudar no que você precisar. No final da tarde, meu marido me ligou lá do treinamento e disse que já estava enfrentando uma aprovação muito grande a respeito do sábado, porque o horário do treinamento começava às 12 horas do dia e terminava às 6 horas e iria até a sexta-feira. E isso iria entrar nas horas sagradas do Santo Dia do Senhor. Na quinta-feira, a instrutora do curso chegou com a decisão que a área de recursos humanos da Caixa tinha tomado em relação ao nosso treinamento na sexta-feira. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estou aqui para trazer duas notícias para vocês. Uma boa e uma ruim. Qual das duas vocês querem receber primeiro? A ruim? A proposta de vocês em relação ao horário da sexta-feira para vocês virem pela manhã não foi aceita. Não fiquem tristes. Agora eu vou dar a notícia boa a vocês. Amanhã, sexta-feira, vocês vão entrar às 11 e vão sair às 5. Assim, todos foram beneficiados, inclusive eu, e eu amei. Deus é um Deus que nos dá vitórias, bênçãos sem medida. E eu convido você que está nos ouvindo nesse momento, seja fiel até a morte e com certeza Ele lhe dará a coroa da vida. E aí, cara, seu Deus é poderoso. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
devolvemos com amor, humildade e gratidão. Entregamos ao Senhor nossa vida em tuas mãos, devolvemos com amor, humildade e gratidão. Curvemos nossas fontes para uma oração. Santo e santo maravilhoso Deus, obrigado por estar aqui mais um sábado. Obrigado por estar nos ajudando a compartilhar com os dízimos e as ofertas para o seu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Neste momento, eu convido a todos para colocarmos de pé e cantarmos com bastante entusiasmo o hino de número 184, Deixa a Luz do Céu Entrar. Anseias hoje a salvação fluir, tens desejo de a escuridão banir. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Cristo, nosso celeste, quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui, sempre do pecado o coração limpar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par. Deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar no brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Aceita agora, Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par. Deixa a luz do céu Em continuação, a nossa adoração, nós queremos dar oportunidade para que todos que aqui estejam possam participar, trazendo o seu pedido. Os papéis foram entregues e cada um terá nesse momento a oportunidade
de vir e depositar o seu pedido nesse momento. Neste momento, prostramos de joelhos para termos uma palavra de oração. Acreditar que meus problemas Deus resolverá. Sua promessa Ele cumprirá. Em suas mãos vou descansar. Como é bom agradecer as muitas bênçãos que meu Deus me dá. Sua promessa nunca falhará. Em suas mãos vou descansar. Em suas mãos vou descansar. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, os teus filhos prostrados de joelho ante a tua santa presença, Senhor. Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, as nossas imperfeições. Reconhecemos, Senhor, que temos falhado muitas vezes antes de Ti, Senhor. Porém, Senhor, confiados na Tua misericórdia e no Teu sacrifício, Senhor, na cruz do Calvário, é que nos achegamos a Ti neste momento, Pai. Senhor, Tu permitiste que cada um de nós aqui chegássemos. Tu tens um propósito, Senhor. Muitos de nós hemos expressado os anseios de nossos corações através desses pedidos que aqui foram depositados. Outros conservam no coração, Senhor, e na mente aquilo que os está trazendo preocupação, trazendo dificuldade, Pai. Senhor amado, neste momento, Senhor, te pedimos que Tu, Senhor, remova tudo aquilo que está nos impedindo, Senhor, de sentir a eternidade começando em nossas vidas hoje, Senhor. Senhor amado, a Tua igreja tem uma missão a cumprir, Senhor. Porém, temos a certeza que sozinhos não iremos a lugar nenhum, Pai. Necessitamos do Teu Santo Espírito, Senhor. Necessitamos da companhia do Espírito Santo, da influência do Espírito Santo na vida de cada um de nós, em cada lar, em cada família, em cada indivíduo aqui, Senhor. Senhor, temos empenhado como igreja local, como igreja mundial, nesse período de oração e jejum, Senhor, buscando estarmos aptos, Senhor, estarmos vazios de nós mesmos para podermos receber o Teu Espírito, Senhor. Senhor amado, atenda o nosso clamor, Senhor. Mova, Senhor, em nossas vidas e faça-nos sentir, Senhor, motivados. Coloque em nós tanto o querer como o efetuar a Tua vontade, Pai. Perdoe os nossos pecados. Remova, Senhor, qualquer sentimento de tristeza, de dúvida que possa haver na vida de cada um dos Teus filhos aqui presentes, Senhor. Que possamos estar abertos para ouvir a Tua palavra. Que não tenhamos desconfiança do Teu poder
para poder transformar as nossas vidas, Senhor. E que vivamos um dia de cada vez, confiando na provisão que Tu tens feito para cada um dos Teus filhos. É o que Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Pai. Ouço o clamor do bom pastor, pelo deserto assolador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejoso de o salvar. Vai buscar esses meus cordeirinhos já. Vai buscar, para que os possa abençoar. Oh, quem não quer auxílio dar, seus cordeirinhos abrigar. Bom dia, crianças. Feliz sábado. Que bom que você está aqui na casa de Deus mais um sábado. A Bíblia, todos nós temos, né? A Bíblia é o quê? A palavra de quem? A palavra de Deus, isso mesmo. E na Bíblia nós encontramos muitas histórias que nos ensinam muito, nos dão muitas lições para os nossos dias hoje. E nós encontramos muitos versos também que nos ensinam muito. E a tia hoje quer ler um verso que se encontra lá em 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 8. E diz o seguinte, ó: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E sobre esse verso nós estaremos falando algo, uma história que vocês vão ver agora. Eu sei que as crianças gostam muito de brincar de fazer de conta, pretend. Então a gente vai fazer de conta agora. A gente vai fazer de conta que isso daqui, a gente vai simbolizar uma fogueira. E nós temos aqui, será que todos conseguem ver? Quando a gente vai fazer uma fogueira, a gente precisa de madeira, não precisa? Para começar a fogueira. E depois que a gente começa a fogueira, ou melhor, para a gente botar o fogo, a gente precisa de alguma coisa parecida com isso, ou, sei lá, tem várias outras coisas. Tem fósforo também, que pode nos ajudar a acender o fogo. E quando a gente acende um isqueiro, por exemplo, igual a esse, a gente coloca uma madeira, ela vai pegar fogo. Então, para a gente começar a fogueira. E a gente vai pretend que isso aqui é o fogo. Nós já iniciamos a fogueira, nós iniciamos o fogo da nossa fogueira. Olha aqui, é fogo. E o fogo queima, dói muito, dói muito. Não é bom a gente estar perto do fogo, perto do fogão, porque se a gente colocar a mão em alguma coisa quente ou no fogo, a gente vai machucar, né? Faz até bolha no dedo. Aí é o seguinte, a Bíblia, a palavra de Deus, conta muitas histórias, como a tia falou. E aqui na Bíblia conta uma história de 3 homens fiéis a Deus, 3 jovens muito fiéis a Deus. E eles moravam em Babilônia. E lá na Babilônia, o rei da Babilônia pediu para as pessoas se ajoelharem em frente a uma estátua, que ele tinha feito uma estátua bem grande de ouro. Mas você acha que esses 3 jovens se ajoelharam? Não, de maneira alguma. Eles foram fiéis a Deus. E sabe o que aconteceu? A gente vai fazer de conta que essas colheres são os 3 jovens.
esses 3 jovens foram jogados em uma fornalha muito, muito quente. E lá foram eles, jogados naquela fornalha, naquele fogo. Mas eles oraram a Deus e eles tinham certeza que, se fosse da vontade de Deus, eles seriam libertos daquela fogueira. E o próprio Jesus foi enviado para tirar eles da fogueira. E eles saíram de lá vivos. Nada aconteceu com eles. Por quê? Porque eles foram fiéis a Deus e Deus honrou a fidelidade deles. Mas a história nos conta também, não é algo que está na Bíblia, é algo que aconteceu depois, bem depois. A história nos diz isso, que teve uma época em que as pessoas não mais acreditavam nas verdades da Bíblia. E ao invés de eles acreditarem no que Deus tinha escrito, eles estavam acreditando no que as pessoas estavam falando. E sabe o que aconteceu nessa época? Tinha um homem muito fiel e temente a Deus também. E esse homem se chamava João Hus. Ele, desde pequenininho, ele aprendeu a ser obediente a Deus e ser fiel. E também naquela época, quando as pessoas não queriam fazer o que Deus dizia, ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele estava pregando para as pessoas de que eles deveriam voltar e ler a Bíblia e fazer aquilo que a Bíblia estava ensinando, e não o que os homens ensinavam. E sabe o que aconteceu com João Hus? Ele também foi levado para uma fornalha, para uma fogueira, muito quente também. E lá foi ele. Mas vocês acham que eles estavam tristes, que ele estava triste, ou estava chorando, estava com medo? De maneira alguma. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que Jesus estava com ele, e os anjos também do Senhor. E ele foi feliz, ele foi sorridente, ele foi cantando. Você sabia que enquanto ele estava indo para a fogueira, ele foi cantando um lindo cântico de louvor a Deus? E lá foi ele, jogado na fogueira, cantando, acreditando que Deus estava com ele. Você acha que Deus deixou ele, abandonou ele naquele momento? De maneira alguma. Jesus estava ali do ladinho dele, em todos os momentos, até naquele momento. E ele teve a proteção de Deus, mesmo lá dentro da fogueira. E tinha um outro homem também, o Jerônimo, que era amigo de João Hus. Ele também pregava as verdades da Bíblia. E ele também foi jogado na fornalha. Mas ele também foi cantando louvores a Deus. E lá dentro, enquanto ele estava lá dentro daquela fogueira, ele orava ao Senhor. E com certeza, o Senhor Deus, os anjos do Senhor estavam ali com ele. Porque Deus sempre envia anjos para cuidar dos seus filhos, mesmo que sejam momentos muito difíceis e dolorosos, mas o anjo do Senhor está sempre ali, do lado, cuidando, guardando a cada um que é fiel e obediente a Deus. E essa é a mensagem que a tia quer passar para vocês nessa manhã. Independente do que acontecer, sejam fiéis e obedientes a Deus. E por acaso, quando você está na escola ou em qualquer outro lugar, você tem vergonha de dizer para seus amiguinhos que você é cristão? Ou você tem vergonha de dizer que você não come determinado tipo de alimento? Ou você tem vergonha de dizer para o seu coleguinha que você não joga determinado tipo de jogo, videogame? Ou você tem medo, vergonha de dizer para o seu amiguinho que você não assiste determinado tipo de coisas? Pois aqueles homens não tiveram vergonha de se colocar do lado de Deus e fazer aquilo que Deus mandava. E que assim nós possamos, vocês agora, desde pequenininhos, possam crescer com esse desejo no coração de sempre fazer a vontade de Deus e não ter vergonha de dizer não àquilo que não é da vontade de Deus. Amém? E agora a gente vai fazer uma oração pedindo a Deus que nos ajude a sermos fiéis em todos os momentos, porque nós passamos por dificuldades, por provas, tentações, mas Deus pode nos ajudar e pode nos libertar em todos os momentos. Vamos orar? Senhor Deus, queremos pedir a Tua presença nesse momento, do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa morar no nosso coração e nos ajudar a sermos fiéis e obedientes. Perdoe os nossos pecados e nos ajude, Senhor, daqui para frente fazermos a Tua vontade. E abençoe a cada criança que está aqui, Senhor, tão inocente, tão pequenino, mas que eles possam crescer com esse desejo no coração de fazer a Tua vontade, ser obedientes e ser fiéis, porque ao Teu lado nós só temos a ganhar. E é isso que te pedimos nessa manhã, agradecidos por Jesus. Amém.
pasta para vocês e vocês vão sentar do ladinho do papai e da mamãe. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Encontrar um lugar onde a paz reinará, lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer esse mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus.
é Ministério da Criança, historinhas para as crianças, com o propósito de fortalecê-las na fé, em princípios, em valores. São pessoas cantando, desempenhando o dom que Deus deu, fazendo com que realmente a igreja cresça espiritualmente. Enfim, são várias frentes que Deus tem permitido a igreja possuir, com o único propósito, queridos, a pregação do Evangelho e para honrarmos e glorificarmos a Deus. Como essência, nós somos criados para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus. E sem dúvida que essa deve ser a postura de todos nós, especialmente nós, que um dia fizemos um pacto, um voto, uma decisão de representar o Senhor nesta terra. Falando em frentes, falando em movimentos, falando em atividades que venham enaltecer o nome de Deus e contribuir para o crescimento dessa igreja, já foi mencionado na quarta-feira, foi mencionado já hoje pela manhã, mas nós queremos ainda enfatizar algo que é conhecido de todos aqueles que têm estudado a lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina é um veículo unificador da nossa igreja no mundo todo, independentemente dos idiomas que estão espalhados por este mundo afora. E então ali cada filho de Deus, cada membro da igreja adventista tem podido tomar conhecimento das lições espirituais e também de quando em quando de algum evento que envolva toda a igreja. Nós estamos inseridos nesses dias num evento de comunhão com Deus, 10 dias de oração, envolvendo também jejum. Algumas pessoas têm participado, mas o nosso ideal, queridos, é que todos nós participemos. Hoje pela manhã aqui esteve o Túlios, de 6 às 6:30. Não havendo neve, o propósito é que cada dia dessa semana tenha pelo menos um orando, intercedendo pela igreja, pelos membros, pelas dificuldades, pelos interessados, por todos. E a igreja é convidada, se quiser, alguns membros que quiserem, podem vir durante essa semana e se una com aquele que estiver responsável. São só 30 minutos, meia hora de oração, de comunhão com Deus. Irmãos queridos, nesta manhã, quando nós chegamos aqui à Escola Sabatina, eu assisti 2 vídeos essa manhã que, coisas conhecidas, mas que sempre mexe conosco. Um foi agora na hora do culto, o incentivo às ofertas, a fidelidade aos dízimos e às ofertas, tocando no tocante ao dízimo, no tocante, melhor dizendo, ao sábado. E eu comentava aqui com os meus companheiros de plataforma, Deus sempre teve, sempre terá os seus fiéis, ainda que estejam em uma representação pequena. Irmãos queridos, se levantar para dizer, olha, em público, como aquele indivíduo fez. Eu não posso assistir ao treinamento até as 6 horas na sexta-feira, porque sou adventista do 7º dia. E por convicção, não é pastor, irmãos, não é igreja adventista, que a igreja um dia não vai existir, mas por convicção religiosa, por temor a Deus, eu observo o sábado, de pôr do sol a pôr do sol. Irmãos, isso emociona. Isso me fez lembrar, por instantes, eu fui lá no tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, no meio de uma turba tremenda, acusando, apontando o dedo para eles. Ó rei, aí estão, olha, os homens cativos que o Senhor trouxe de Judá, que não são da nossa linhagem e que não fazem caso de ti. São esses que o Senhor colocou sobre os negócios da Babilônia e que te desafiam e que não te honram e que não dobram os joelhos, não adoram a imagem que o Senhor estabeleceu. São esses aí, ó. Que pressão tremenda, queridos.
E aqueles homens, num tom de segurança, quando ainda foi dada uma suposta oportunidade, eu vou dar uma segunda oportunidade para vocês. E se vocês não curvarem-se, não dobrarem os joelhos diante da minha estátua, isso é uma ordem, eu os matarei, eu os colocarei na fornalha de fogo ardente. Queridos, aqueles homens simplesmente disseram: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele vai nos livrar das tuas mãos. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que nós não adoraremos a estátua de ouro que o Senhor erigiu. Imagine, queridos. Que determinação, que confiança, que exemplo de confiança, de fidelidade para nós, dos tempos em que nós vivemos. E aí a gente se depara com um indivíduo desse, um senhor emprego, funcionário público, numa estatal, trabalho permanente, numa caixa econômica, e agora vem o problema do sábado, entre aspas. Para muitos o sábado é um problema, entre aspas. Ele simplesmente diz: olha, eu não posso, nesse horário, o que vocês podem fazer? E aí os outros logo se manifestaram: não, se ele pode, eu também posso, que negócio é esse? Os obstáculos vêm, queridos, quando nós procuramos colocar em evidência a nossa fé, a nossa confiança em Deus, os obstáculos vêm. Se ele pode, nós também podemos. Eu também quero chegar mais cedo, porque é só um privilégio para ele. E ele permaneceu firme, e alguns disseram: rapaz, cara, por causa de uma religião, você vai perder o emprego? Queridos, não se trata de uma religião. Se trata de um vínculo com um Deus Criador de todas as coisas. Religião é de só menos. Religião é a coisa menos importante nesse contexto todo. Mas a íntegra comunhão com o Pai, a obediência com o Pai. Ontem, queridos, eu estava numa classe bíblica, já no desfecho de decisões, e num dado instante nós paramos o estudo e eu fiz uma pergunta para os 3 candidatos. Diga uma coisa, vocês responderam afirmativamente tudo isso que está aqui. Vocês creem em Deus, são passos, para a salvação. Vocês creem em Deus, vocês realmente estão arrependidos e convertidos, porque querem o batismo, querem ser batizados, querem seguir os mandamentos de Deus, e vocês estão prontos para enfrentar os obstáculos que virão? E aí eu os deixei falar. Que obstáculos podem surgir mediante a decisão e o batismo de vocês? E um chegou e colocou: pastor, os amigos. Bem colocado. Amigos são obstáculos. Porque os amigos que não professam, que não comungam da mesma fé, começam a dissuadir, começam a falar coisas, começam a zombar, a escarnecer os amigos. E tem que saber, então, agora, a quem vai se aliar, com quem vai manter uma certa convivência. É lógico, queridos, que o fato de nos tornarmos fiéis a Deus, adventistas, não viramos a cara para ninguém, mas há situações e situações. Há pessoas que nós podemos comungar à mesma mesa, no mesmo ambiente. Há outras que pelos pensamentos e filosofias totalmente oponentes, não tem. É bom dia, boa noite, ou trata com consideração, porém é preciso não se deixar levar por filosofias, por amizades. Esse falou, pastor, um obstáculo, os amigos, porque pensam em farras, pensam nisso, pensam naquilo. Depois o outro, o sábado, eu falei assim, bem colocado, sábado, sim. Imagine você, tem esposa e filhos, e eu citei com relação a um que é casado nesse grupo. Você tem esposa e depende do salário para você manter a casa, manter as contas em dia, as utilidades que são importantes, aquecimento nesse período frio. E agora? Simplesmente você perde o emprego. O seu chefe diz, olha, não tenho recebido mais propostas de trabalho e em consequência disso eu tenho que reduzir o quadro e lamentavelmente você é um bom funcionário, mas eu tenho que dispensar a você.
E agora, queridos? Obstáculos. Vai permanecer firme ou vai abandonar a caminhada? Vai continuar estendendo a bandeira da fidelidade, da guarda do sábado, dos princípios, ou simplesmente vai negar? Jesus Cristo disse, que disse Jesus? Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos queridos, a caminhada cristã não é para qualquer um. A caminhada cristã é um desafio. Mas eu quero dizer para vocês que é um desafio santo e salutar. Porque quando nós realmente nos colocamos inteiramente confiantes no Senhor, Ele não deixa faltar. Ele não deixa a luz se apagar. Em alguns momentos Ele vai permitir escuridão. Ele vai permitir que a coisa quase vai a pique. Mas na hora certa, Ele está ali para estender a mão, para trazer à tona novamente. Assim foi com vários personagens bíblicos, com vários exemplos bíblicos. Que privilégio nosso, sermos fiéis a Deus, estendermos a bandeira da fidelidade a Deus. Hoje pela manhã, queridos, logo no início, e aí eu quero introduzir esse incentivo, esse estímulo ao que está ocorrendo nesses 10 dias. Nós passamos aqui, a Escola Sabatina nos passou no informativo mundial, um homem intitulado "Um Homem Sem Sapatos", e cria que através dos pés ele fazia prodígios, sinais e curas, e as pessoas o procuravam, até que os seus filhos e a sua esposa estavam doentes e ele não pôde realizar nada, nenhuma cura. Foi então que apareceu um grupo de adventistas, foi então que apareceu um pastor, e orando pela família, e ele aceitou porque não tinha mais solução. As suas entidades espirituais não puderam realizar o milagre, nem curar sua própria família. Ele então aceitou no desespero, ele preferia a família curada. E é nos dito que os adventistas orientaram: limpe a casa, tire esses símbolos que representam os seus deuses. E assim aquele homem concordou. E agora vem o que interessa, queridos. Aquele grupo em fervor e em espírito de oração e confiança em Deus. Assim a história nos diz que a família toda foi curada. Irmãos queridos, como vai a nossa vida de oração? Temos nós orado? Temos nós realmente separado tempo para comunhão com Deus? Ou estamos tão ocupados que não temos tempo para orar a Deus? A lição da Escola Sabatina tem nos colocado dentro de um programa que já estamos, começou na quinta-feira, vai terminar no sábado que vem, dia 22, onde cada manhã, se você não pode vir à igreja, não se preocupa, não precisa vir à igreja, mas em sua própria casa, una-se a esses milhões de membros da sua igreja no mundo todo, japoneses, chineses, americanos, brasileiros, chilenos, argentinos, não importa, todos estão orando. Une-se a eles, vamos nos unir a todos em espírito de oração, e nos faz bem, isso nos eleva, isso nos fortifica, isso nos aproxima de Deus, faz bem. Tire tempo para orar, aproveitemos pelo menos essa arrancada, esse momento especial, quando a igreja toda mundialmente está envolvida ou sendo convidada a se envolver nesse propósito, irmãos. Não perca tempo. Nós não vamos perguntar para uma questão de ética, lógica, educação, como você queira entender, quem está no programa e quem não está. Mas vai aqui o apelo. Acorde às 6 horas da manhã e participe lá em sua casa, antes de você ir para o trabalho. Ou se você achar, venha à igreja, né, nesses dias, não nevando, venha, vai ter alguém aqui nesses dias orando. Existe até um propósito da gente continuar depois, as madrugadas, né, vindo à igreja, algumas pessoas determinadas para isso, mesmo que elas venham sozinhas, mas intercedendo por você e por mim, e por toda a igreja. Mas bom seria, quem sabe, se a igreja toda pudesse ser subdividida, né, ou estar dividida, melhor dizendo, em grupos pequenos, um na terça, na segunda, na quarta, na quinta,
para juntos formarmos uma corrente de oração em prol das necessidades da igreja, em prol das necessidades familiares, em prol dos interessados. Pensemos nisso, vale a pena. Assim, não fique de fora deste propósito, mas permita que Deus realmente possa te usar, possa te aquecer espiritualmente falando. Não perca a fé na oração. Oração tem poder, irmãos. Oração tem poder. Oração tem poder para nos tirar de onde nós estamos, do pecado, da mornidão espiritual. A oração tem poder de fazer com que nossa natureza espiritual seja ressuscitada e andemos segundo a vontade do Senhor. O dia que essa igreja, irmãos queridos, o dia que essa igreja dobrar o joelho, o dia que essa igreja realmente se comprometer com Deus, o Espírito Santo vai trazer as pessoas para aquela porta sem precisar você convidá-las para Calvário, para nada. Mas enquanto isso não acontecer, obstáculos nós teremos para que almas sinceras entrem aqui. A gente sempre tem tido essa oportunidade. E muitas das vezes estamos deixando escapar. Vamos consagrar ao Senhor. Vamos aproveitar o de melhor que o Senhor Deus tem colocado diante de todos nós. Existem pessoas sinceras, irmãos queridos, nesse mundo. Pessoas que querem conhecer a verdade, mas estão sendo espantadas por nossa falta de fé. Estão sendo espantadas pelo nosso testemunho errado e negativo. Mas o dia que nós realmente olharmos somente para o Senhor, como disse Paulo, eu prossigo olhando para o alvo que é Cristo Jesus, crucificando a minha vida e depositando toda a minha vida, a ansiedade nas mãos do Senhor, a história da nossa vida vai mudar, particularmente falando. E como consequência, a história da igreja vai mudar. Sabe por quê, queridos? Porque se hoje nós nos santificarmos, amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Não estou falando em um grupo de fanáticos, eu não estou falando em grupos de beatas, não. Eu estou falando pessoas comprometidas com Deus. E comprometidas com Deus vai fazer com que realmente nós vivamos à luz daquilo que Deus espera de todos nós. E automaticamente as bênçãos virão. Nesta manhã, queridos, nós queremos meditar sobre as coisas sem importância desta vida e que nós damos importância. Há muitas coisas que não têm valor nenhum, mas nós damos um significado tremendo. Damos mais significado que as coisas de Deus. E a gente precisa atentar para isso. Que coisas são essas? O que a Bíblia nos diz com relação a isto? Poderiam essas coisas ameaçar uma sociedade? Poderiam essas coisas ameaçar uma igreja, a integridade de uma igreja? De quando em quando nós ouvimos algo como isso que eu vou dizer para vocês agora: os valores estão invertidos. Há pessoas que dizem, as coisas mudaram muito. Não existe consideração, não existe respeito. O que é certo é considerado errado, o que é errado é considerado certo. O que é desonesto, ele cresce mais, tem mais valor. O que é honesto, esse daí é quadrado, é antiquado. Inversão de valores. O que a Bíblia nos diz com relação a essas coisas? Alguém certa vez escreveu sobre coisas que são consideradas vãs para o cristão. E realmente elas são consideradas vãs. Elas não têm o valor que deveria ter para os cristãos, porque realmente não merece ter esse valor. Então vamos ver aí, vamos para o livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Vamos ver uma coisa que nós nos deparamos no dia a dia,
e que mexe com algumas pessoas. Mas que na realidade, queridos, é uma coisa que, considerada vã, não contribui na íntegra para a nossa felicidade, não pode nos consolar quando nós estamos tristes, não tem como nos elevar espiritualmente falando, embora alguns pensem que sim, mas na íntegra não. Provérbios capítulo 31, no versículo 30. O que nós encontramos aí? Provérbios 31, versículo 30. Enganosa, isso, leia. Uma outra tradução. Diferente. Ok, obrigado, White. Essa tradução, elas todas são compatíveis, mas eu queria essa expressão, né? A beleza vã, formosura, sem problema nenhum. Quantas pessoas, queridos irmãos, amigos, dão uma ênfase tremenda à formosura, à beleza, ao aspecto exterior. Mas você diz assim, mas pastor, a beleza não é gostoso contemplar algo belo? A beleza da natureza, sem dúvida nenhuma. Ver uma pessoa que é bela, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero atrair a nossa atenção, queridos, não para essa beleza externa, essa beleza que é vã, em realidade. Tudo passa. Como a própria Bíblia fala, tudo passa. Porém, a mulher que teme o Senhor, essa será louvada e a sua beleza será para sempre. É lógico, queridos, que o texto fala de mulher, mas não olhemos só para a mulher, olhemos para o contexto como um todo, nos coloquemos também como homens dentro desse contexto. E agora, de maneira especial, analisemos a nossa beleza interior. É essa que produz frutos para a eternidade, essa nunca será vã. Porém, há uma preocupação muito grande com a beleza externa. E em nome da beleza externa, queridos, se rompe princípios, se rompe orientações, e cada vez mais isso está se perdendo no contexto do tempo em que nós vivemos. Algumas igrejas estão se acomodando para agradar a beleza dos irmãos, de maneira especial das irmãs, né? Porque pensam, bem, se a gente não agradar, elas vão fugir para outras que agradam. No princípio, quando estourou o movimento carismático, algumas igrejas, elas mantinham uma certa linha na questão da sua modéstia cristã, na questão da vestimenta, os homens, as mulheres, aparatos. Mas com o passar do tempo foram surgindo outras filosofias dentro do próprio movimento, como, isso aí não é tudo, o importante é ter Cristo no coração. Tendo Cristo no coração, acabou, o resto não importa. E aí, em cima dessa filosofia, algumas igrejas, algumas filosofias religiosas foram abrindo mão disso ou daquilo. As outras igrejas que começaram a princípio com uma certa linha, percebendo que estavam perdendo seus membros para essa nova modalidade, para esse novo chamarisco, elas também começaram a abrir mão, porque tudo em nome da beleza, tudo em nome daquilo que podemos considerar e que a Bíblia considera e que a Bíblia coloca como algo que é vão, que não é tudo isso daí. Nesta sociedade humanista, a beleza física é considerada de muitíssimo valor. Ela é tão valorizada que torna-se um verdadeiro culto ao corpo. Quem a possui tem quase tudo que o mundo pode oferecer. Por exemplo, fama, sucesso, prestígio. Porém, tudo isso, a Bíblia diz que é o quê? Passageiro. Passa rápido, é passageiro. Enganosa, se nos diz, enganosa é a beleza, enganosa é a formosura, vã é a beleza, vã é a formosura. Porém, a mulher que teme ao Senhor, essa será o quê? Louvada. O ser que louva ao Senhor, esse será louvado. Então, queridos, vejamos, leva a fama, ao sucesso, ao prestígio, porém leva para distante da vontade de Deus. Essa é
é o tempo em que nós vivemos. O homem danifica o corpo que foi feito à imagem de Deus. E uns usam isso, usam aquilo. No princípio era só mulher, agora os homens também. E fura nariz, fura orelha, fura lábios, fura umbigo, fura língua. É impressionante. É impressionante como que a coisa caminha, como que a coisa anda. Beleza, a beleza que é pura é a beleza interna. É o caráter, é a integridade, é a honestidade. Esses são, sem dúvida, queridos, valores que edificam o homem, que fazem com que realmente eles externem o que realmente deveriam externar, a imagem e a semelhança de Deus na sua natureza. Depois, uma outra coisa que é considerada vã, vamos para 1 Pedro. A Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, ou melhor, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro. Nos dias em que estamos vivendo, não há muita preocupação em falar sobre coisas que desagradam o ser humano, mas há preocupação simplesmente em alisar para que todos estejam contentes. E muitos, lamentavelmente, estão perdendo princípios, regras, orientações, e as coisas não têm caminhado muito bem. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 18. Sabendo que não foi mediante o quê? Coisas corruptíveis, como prata e ouro, ou ouro, que fosse o quê? Resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Queridos, eu quero entrar aqui agora numa outra coisa muito sensível, chamada procedimento, chamada comportamento, que tem a ver com testemunho. Em nossos dias, queridos, há muitos que, lamentavelmente, estão se fechando, eles não têm, eles não querem se expor para apresentar aquilo que tem que ser apresentado. E em decorrência disso, eu repito, nós estamos perdendo o equilíbrio, estamos perdendo o bom senso da coisa, estamos nos perdendo até mesmo dentro daquilo que por anos a gente considerava como algo que provinha, vamos dizer assim, da orientação divina, do Espírito de profecia, enfim. Mas estamos abrindo mão para agradar a A ou a B. Porque o que importa hoje é o indivíduo estar contente, não importa. A filosofia dos tempos em que vivemos, pós-moderna, é aquela que vale o que eu penso e não me importa o que você pensa a meu respeito. Essa filosofia é tremenda, ela tem afetado a igreja grandemente, por isso a igreja tem andado em alguns setores, em alguns lugares, ela tem andado de uma forma totalmente contrária aos princípios do manual da igreja, aos princípios do Espírito de profecia, e até mesmo contra alguns princípios bíblicos, porque a filosofia o importante é eu estar bem comigo mesmo. O importante são as minhas convicções de um Cristo Salvador. O resto não importa. Se você pensa dessa forma, tudo bem, siga pensando da sua forma, mas eu sigo da minha forma. Essa é a filosofia que impera no mundo em que nós vivemos. Porém, aqui nos diz, queridos, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós somos comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. O mundo deixa um legado para nós, o procedimento vão e fútil. Eu pergunto para vocês, pais, mães que estamos aqui, você pode deixar com que seu filho ou sua filha siga os padrões desse mundo? Não responda, só medite. O que esse mundo tem a oferecer? Qual é o procedimento que tem predominado, ou os procedimentos que têm predominado neste mundo? São bons? São dignos de copiarmos? Quais são os procedimentos? Esse procedimento e conduta tem conduzido muitos à perdição.
Procedimento de vícios, procedimento de violência, maledicência e outras coisas mais, que tem predominado em nosso mundo. Aonde essas coisas têm levado a humanidade? Lamentavelmente, queridos, têm levado a humanidade à perdição. Os prazeres carnais, a imoralidade, a mentira e o pecado têm escravizado a muitos. A Bíblia declara: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqueles, porém, que fazem a vontade de Deus, permanecem eternamente. Agora vem a pergunta, queridos. Quantos estão dispostos a fazer a vontade de Deus? A maioria ou a minoria? Quantos? A Bíblia nos fala, nos dá evidência, que lamentavelmente, embora a graça encontre-se estendida para todos, mas nem todos querem seguir a graça. Lamentavelmente, queridos, é a minoria. Não determina quantos, 100, 200, 144 mil, 200 mil, não determina, mas é a minoria. Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, ele disse: entrai pela porta estreita, pequena, porque é ela que vai conduzir os salvos. A larga, fuja da larga, porque a larga será para os perdidos. Quando esteve nesse mundo, Jesus disse: muitos são convidados, porém poucos são o quê? Os escolhidos. E a filosofia, o pensamento, as palavras de Jesus, elas são então ratificadas lá no final de todas as coisas, lá pertinho do juízo executivo, quando na segunda ressurreição, Satanás sairá a seduzir todas as nações, porque elas irão ressuscitar para receber então o juízo executivo. E a Bíblia nos diz em Apocalipse, no capítulo 20, que o número desse é como o quê? É como o quê, irmãos? A areia do mar. Um simbolismo que nós não podemos contar os grãos de areia. Pega um punhado de areia quando você for à praia e tenta contar, não dá para contar. É como a areia do mar. Aqui está, queridos, o procedimento, né? Então nós fomos chamados, queridos, para representarmos um Deus vivo, e nós precisamos realmente fugir de tudo aquilo que é vão, tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que simplesmente passa, a moda que vem e passa. Há muitos que vão atrás da moda, né? A moda do bambolê teve um período, alguns aqui alcançaram, outros não são novos. O bambolê ainda existe por ele, mas teve uma época que foi uma febre, lançado por uma novela, que é outra desgraça que muitos cristãos assistem novela, perde tempo, procedimento fútil, procedimento inútil, o seu de ver novela, porque não edifica, só te estraga a mente, só polui a sua mente, só polui a mente dos seus filhos, em ver imoralidade, sensualidade, sexo explícito, uma série de coisas mais, mentira, sequestro, só serve para isso, nada mais. E você vai colher o fruto disso um dia, espere, você vai colher. Bem, vejamos lá, procedimento vão, procedimento fútil, procedimento inútil. Porém, queridos, fazer a vontade de Deus, muitos colocam obstáculos, não tem tempo, tem dificuldade. Ah, eu não entendo isso. Ah, eu vou por esse caminho que é mais fácil. Ah, lá não exige nada, lá não cobra nada. Lá eu posso orar, mas posso viver da minha vida do jeito que eu sou. Eu posso ter amante, eu posso ter isso, eu posso roubar, eu posso ter fraude no comércio, porque não tem problema nenhum. Procedimento fútil, procedimento vão, inútil, queridos. Precisamos, como Josué, reunir e simplesmente chegar a uma conclusão. A quem nós estamos servindo e a quem nós vamos servir? E Josué, diante daquela turba, Josué foi corajoso ao dizer: mas eu e minha casa serviremos o quê? Ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos, queridos irmãos, tomar essa postura. O que é que nós encontramos mais que é considerado inútil ou vão nesta terra? Eu vou mexer um pouquinho mais, queridos. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5.
A minha preocupação, queridos, nesta manhã, é transmitir aquilo que tem que ser transmitido de uma forma consciosa e amável para ajudá-los dentro daquilo que eu tenho crido e que eu sei que vocês também têm crido, que é a Bíblia, o Espírito de Profecia, característica dessa igreja, também manual da igreja. Efésios capítulo 5, no versículo 3 e 4, nos diz o seguinte: mas a impudícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, que tenhamos ações de graças. Irmãos, a Bíblia tem hora que nos coloca numa situação meio complicada. E a gente, às vezes, quando lê alguns textos, a gente lê assim rapidinho e meio de lado. E quer pular rapidinho, porque mexe com a gente. Aqui está um, queridos, que mexe com a gente. Irmãos queridos, aqui esse lugar não é lugar para a gente acusar a ninguém. Nós estamos cientes disso. Mas é um lugar onde se deve dar as orientações visando o crescimento. Aqui nós não estamos acusando ninguém porque não estamos mencionando o nome de ninguém. Mas, lamentavelmente, de quando em quando, nós, e eu me coloco no meio, nós somos apanhados em algumas armadilhas do inimigo. Nós, me coloco no meio, somos apanhados em algumas situações que nós nem queremos provocá-las, mas nós somos colocados. E a gente tem que ter cuidado. Eu vou mexer em algo aqui muito sensível, e que, ainda que você não expresse, mas talvez você não vai gostar muito. E mesmo aqueles que não estão aqui, mesmo aqueles que, quem sabe, estão nos ouvindo agora em algum lugar, nesse mundo, no Brasil, não importa. É que muitos não gostamos. Conversação torpe. Cobiças, mas eu quero me concentrar nessa colocação aqui. Conversação torpe, nem palavras vãs. Coisas essas que são consideradas inconvenientes. A Bíblia, queridos, é quem fala, não é pastor, não é a igreja adventista, é a Bíblia que fala, é o próprio Deus falando, através aqui do apóstolo Paulo. Conversação torpe, palavras vãs. Se você sentir que Deus está falando no seu coração nesta manhã, Deus, não pastor, não a igreja, agradeça a Ele e mude de atitude, por favor. Vamos lá. Existe muita conversação vã, melhor dizendo, inútil e fútil, e muita palavra frívola em nosso meio. O que dizemos e o que falamos pode definir o nosso destino. Jesus disse que pelas palavras frívolas nós seremos condenados no dia do juízo. Mateus capítulo 12, versículo 36. Guarde bem isso, irmãos. Por palavras frívolas, inúteis, vãs, conversação torpe, imorais, nós seremos condenados no dia do juízo. Mateus 12, versículo 36. Devemos proferir palavras, apenas palavras, que estão no dicionário do céu, que deem ações de graça, em harmonia com aquilo que Deus espera de todos nós. Que nós poderíamos considerar, queridos, como palavras frívolas, palavras vãs e inúteis, julgamentos, críticas, calúnias e outras coisas mais. Irmãos queridos, deixa eu fazer um alerta para vocês aqui. Cuidado com o danado chamado Facebook. Cuidado com isso, irmãos. Alguns cristãos estão sendo apanhados, assim, de uma forma tremenda por Satanás. Alguns não intencionavam, queridos. Até líderes de igreja que simplesmente apareceram numa festa e ali, coitados, sem maldade nenhuma,
tiraram uma foto, pousaram com alguém, daqui a pouco os infelizes colocaram, apareceu lá, ancião, pastor, em situações que depois caiu em si. Meu pai, o que eu estava fazendo ali? Cuidado quando vocês forem a alguma festa de algum amigo, você o fato de você ser cristão, você não vai se fechar em casa. O fato de você ser cristão, adventista, não quer dizer que você não possa aceitar o convite de um amigo que está completando anos, ou casamento. Não, você não está alienado desse mundo. Deve até se misturar, para que com seu bom procedimento, para com as suas boas palavras, você poder então dar bom testemunho e despertar, quem sabe, essas pessoas. Mas cuidado, quando, quem sabe, na rodinha, eles forem tirar alguma foto, e você vê que alguma coisa não está legal. Ou quem sabe, uma carteira de cigarro, ou alguém, quem sabe, fala assim, eu sei que você não fuma, mas olha, segura essa carteira de cigarro aqui um pouquinho, e bate a sua foto com a carteira de cigarro, e lá vai para o Facebook, e aparece quem agora? Olha, ele é cristão, se diz cristão. As pessoas, queridos, você fala, não querem saber, se você não fuma, mas logo vem, mas que testemunho. Então algumas pessoas às vezes estão postando no Facebook, conversações, né? É fácil da sua casa, ninguém está vendo, você praticamente ninguém está vendo. E digita coisa que não deveria digitar. E um fala disso, levanta a suspeita do outro e manda. Queridos, fujam disso. Essas coisas são inconvenientes para o cristão. Aqui está em Efésios capítulo 5. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, cachorrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, escreva ações de graças. É o que está dizendo aqui, irmãos queridos. De quando em quando, queridos, aparece, porque no momento que você posta no Facebook, está no mundo. E aparece alguém e fala assim, pastor da sua igreja, só fulano. Olha, esse está falando mal do outro. Como é que pode um negócio desse? Eu pergunto, irmãos, que autoridade tem você para pregar o evangelho? Você vai dar estudo bíblico para alguém. Agora eu entendo porque alguns não dão estudo bíblico. Porque não tem moral, não tem autoridade para dar estudo bíblico. Porque a vida não condiz. Porque tem medo quando chegar lá, por exemplo, nos princípios que a Bíblia coloca, espírito de profecia e manual. Mas você não vive. Como que você quer pregar para mim? Irmãos queridos, a palavra de Deus em alguns momentos tem expressões que elas simplesmente não podem ser passadas por alto. E se o ancião da igreja, se o pastor da igreja simplesmente não corresponder com aquilo, eles serão responsabilizados. Então eu falo, pelo amor de Deus, queridos, não dê arma para o inimigo. Não dê arma para o inimigo. Hoje digo para você, está difícil ir à festa. Está difícil até você brincar. Porque você às vezes está brincando em algum momento que você se solta um pouquinho ali dentro do seu espírito, sem maldade nenhuma. Tem um engraçadinho, posta a sua foto, filma e daqui a pouco joga para a internet. Ainda diz, esse aqui é a irmã da igreja tal. Olha só, vocês acham que realmente ela é cristã? Olha, esse aqui é o pastor tal. Olha onde ele está. Vocês acham que realmente convém? Queridos, tomem cuidados, pelo amor de Deus. Porque poderemos estar realmente incendiando a fogueira do inimigo e não a fogueira de Deus. Conversações. Se você quer entrar na internet, se você quer entrar no Facebook, mande aquilo que é digno. Concentre-se. Antes de você escrever qualquer coisa, postar qualquer coisa, leia primeiro Filipenses 4, versículo 8. Vai aí um segredo. Filipenses 4, versículo 8. O que diz Filipenses 4, versículo 8? Tudo que é o quê? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que tem alguma virtude, tudo que é honesto, então nisso deve o quê? Pensar. Então pense bem, eu vou mandar essa foto, mas eu acho que não está legal. Fulano esteve nessa festa, eu estava junto, mas não está bem vestido, ele estava na casa dele, estava à vontade, e agora eu vou mandar essa foto, e vai ser exposto. Eu vou mandar a minha foto, e tirei a foto com fulano, e eles estavam fazendo algumas coisas que não são compatíveis com a minha fé. Irmãos queridos, fujamos da aparência do mal. Fujamos da aparência do mal.
não faz muito tempo, nós estávamos num grupo, não vou situar aqui nos Estados Unidos, eu estava nesse grupo, era um momento especial, alguns colegas estavam se confraternizando no fim de ano, e automaticamente alguns riam, e alguns estavam comendo, e tinha um engraçadinho, um infeliz, que ele estava escondido atrás da cadeira, e se escondendo atrás do outro. Uma hora eu visualizei, e eu fiquei chateado, irritado com aquela situação. Ele olhando, né, e ele esperava ali, a hora que um colega, então, abria a boca para colocar o garfo, ou para comer aquelas cenas, que às vezes ocorre, né, então ele fotografava, e já mandando direto para a internet, e ele dando risada, e selecionando as mais, digamos assim, inconvenientes, vamos dizer, porque às vezes, queridos, você está, digamos, comendo, em algum momento, não que você queira fazer, ou você abre a boca, ou vai, quem sabe, uma quantidade de comida maior, e ali ele coloca, olha o guloso, e coloca ali. Irmãos queridos, será que isso é procedimento de uma pessoa que se diz cristã? É lógico que nós temos que cuidar o máximo possível, mas as pessoas estão ali, às vezes você faz alguma coisa que você queira fazer involuntariamente, e as pessoas simplesmente pegam e colocam lá e denigram a sua imagem. Irmãos, fujam disso daí. Fujam disso daí. Se porventura você lamentavelmente cometeu o erro, entrou nessa, peça a Deus que te ajude a mudar de direção, e não usa essas coisas para benefícios, pregação do evangelho, ok, postar uma foto que seja edificante, cuidado, minhas irmãs, não poste no Facebook foto com brinco, com colares, com pulseiras. Na igreja você é uma coisa, lá fora você é outra. Quem é você na realidade? Quem é você? É ou não é? Saiba que você deve ser um espetáculo ao mundo como é, aqui ou lá fora. Querido irmão, quem você é? O que você é aqui, você deve ser lá fora também. Aonde você coloca os seus pés lá, vão evidenciar que tipo de cristão você é. Que tipo de coisa você faz lá fora, vai evidenciar quem você é. Você tem uma personalidade ou duas, uma cara ou duas. Bem, na igreja eu visto a roupa de cristão. Lá fora eu visto a roupa não sei de quê. Irmãos queridos, que o cristão seja sim, sim, não, não. Que ele seja um, aqui ou acolá. Não importa. A história das crianças estavam falando hoje para a gente, falando para as crianças que chegam a nós também. Por que aqueles homens iam para as fogueiras, iam cantando? Sabe por quê, queridos? Porque eram homens comprometidos com Deus. Por que aquelas mulheres que eram também levadas às fogueiras no tempo dos valdenses e iam cantando, os cristãos? Por que aqueles cristãos eram levados ao Coliseu, ali devorados pelas feras, e mesmo assim estavam confiantes em Deus? Sabe por quê, queridos? Porque eram cristãos comprometidos com Deus. Eles não tinham duas caras, eles não tinham duas personalidades. Eles não ficavam na internet até de madrugada, e nem com palavras frívolas, nem com conversação torpe, e nem condenando isso, condenando aquilo, nem postando na internet ou no Facebook fotografias indecentes, indecorosas. Não. Eram homens, mulheres comprometidos com Deus. Irmãos queridos, qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a nossa postura? Coisas inúteis, coisas vãs que nós encontramos por aí. Vamos citar mais uma coisa considerada inútil e considerada vã, para nós então concluirmos a nossa reflexão nesta hora. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Bem perto de Efésios. Nós encontramos Paulo escrevendo aos primeiros Coríntios, capítulo 15, do versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã o quê? A nossa pregação, é vã a vossa fé. Bem, queridos, Cristo ressuscitou para fazer com que a nossa fé pudesse ser robusta, pudesse ser sadia. Mas, lamentavelmente,
Há muitos que têm permitido uma fé vacilante, uma fé vã. O que nós poderíamos classificar de fé vã? Jesus, nesse mundo, ele disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará ele o quê? Fé aonde? Na terra? Porventura achará o Filho do Homem fé na terra? Bem, irmãos queridos, vamos lá. Será que a nossa fé pode ser vã? Inútil? Fútil? Porventura a nossa fé pode ser de nenhum valor? Infelizmente pode. E quando? Felizmente pode. Existem dois tipos de fé: a fé autêntica e a falsificada, que podemos chamá-la de fé pirata. A fé autêntica é a fé comprometida com Cristo. A fé fútil, vã, é a fé superficial, que não suporta perseguição ou provação. A Bíblia diz, queridos, que a fé verdadeira, ela tudo suporta. Ela nos faz fiel a toda prova, diante de toda prova. A gente viu hoje no filme, dali no clipe, na hora das ofertas. Aquele indivíduo no meio de todos: olha, esse horário não dá para mim, porque sou adventista do sétimo dia, por consciência e expressão de liberdade religiosa, observo o sábado, de pôr do sol, e sexta-feira não dá para mim. Então, convicção, fé verdadeira. Mas como que nós poderíamos, digamos, dar alguns exemplos? Será que nós teríamos alguns exemplos desses dois tipos de fé? A Bíblia, queridos, está assim, ó. Tem vários que nós poderíamos pegar e aplicar dentro desse contexto. Ainda que você não concorde muito, ainda que você não aceite muito, eu vou tomar liberdade para citar alguns exemplos, tanto de um quanto de outro. Por exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Abraão. Que homem, queridos? No momento que Deus disse: deixa a tua terra, deixa os teus parentes, deixa tudo e vai para uma terra que te mostrarei, a Bíblia diz que Abraão foi, sem dúvida nenhuma. Porém, Abraão, na sua jornada, ele vacilou em algumas coisas. Ele não desempenhou totalmente a fé que deveria. Algumas situações, vou dar duas, algumas situações. Quando Deus fez uma promessa para ele que ele teria um filho, das próprias entranhas dele, ele teria um filho, ele e Sara. Abraão e Sara, a Bíblia diz que Sara riu do anjo quando deu uma mensagem, ela ouviu o anjo falando para Abraão, e tentaram dar uma ajuda a Deus, né? Olha, Abraão, ao vejo dessa maneira, então nós vamos ter realmente o nosso herdeiro. Deita com H. Era um costume daqueles dias. Então deita com H. E tendo filho, então, esse vai ser o herdeiro. Assim fez. Qual foi a consequência, queridos? Desta fé, problemas. H começou, a serva começou agora a zombar de Sara, que era a patroa, porque naqueles dias, se a mulher não dava luz, era uma fracassada. A mulher naqueles dias, quanto mais filhos ela pudesse dar, mais honrada e glorificada era. Um princípio daquela ocasião. Com o passar do tempo a coisa mudou. Bem, vamos lá. Quando a criança nasceu, Agar agora começou a fazer o quê? Zombar de Sara. Um problema. A ponto de Abraão ter que dispensar o próprio filho Ismael, porque não tinha mais convívio na casa. Mais adiante, na jornada, estavam chegando perto de uma localidade, Abraão temendo ser morto, se fosse considerado como esposo de Sara, e disse: olha, vamos falar para o chefão lá, que você é minha irmã. E a Bíblia diz que Sara era bonita. Vamos falar que você é minha irmã, porque se falar que sou seu esposo, ele vai querer realmente me pegar, me matar para ficar com você. E o que aconteceu? Chegou lá, o homem era irmã, pegou realmente a Sara, e Deus teve que advertir: não toques nessa mulher, ela é casada, ela é de Abraão. E aí o homem falou: o que é isso que você me fez? O chefão chegou: o que é isso que você me fez? Nós temos outras situações na Bíblia que nos fala sobre essa questão aí também de pessoas que fracassaram na fé. Nós encontramos aí um indivíduo chamado Acã. Vocês conhecem a história de Acã. Nós encontramos a esposa de Ló. Vocês conhecem a história da esposa de Ló. Deus disse: não olhe para trás, vá adiante. Olhou, transformou numa estátua de sal.
Nós conhecemos a história de Ananias e Safira no Novo Testamento. Histórias, queridos, de pessoas, fé superficial, fé vã, fé fútil. Qual é o tipo de fé que nós possuímos? Por outro lado, a Bíblia tem N histórias sobre pessoas que viveram a fé verdadeira e a praticaram. Que coisa linda. Quando nós encontramos, queridos, a história de Elias e a viúva de Sarepta. Era o último punhadinho de farinha, era a última gotículazinha, quem sabe, de azeite. E chega o profeta, um homem de Deus, e fala para ela: faça desse para mim. Mas moço, e meu filho, e eu, nós só temos isso. É o único sustento que temos, depois disso não vão ter mais, vão morrer. Primeiro para mim, disse o Senhor Deus. E se assim você o fizer, não faltará, não acabará. Queridos, que coisa tremenda. E aquela mulher assim o fez. Isso tem lições e mais lições. Lições para você ser fiel na guarda do sábado, não correr atrás de mais alguns dólares, que esses dólares poderão tirar a sua salvação, porque vai ganhar um pouco mais limpando essa casa, ou por causa desse serviço que você vai ficar até mais tarde pintando, não importa. A fidelidade na entrega dos dízimos e do santo e do pacto, a fidelidade em tantas coisas, queridos, que Deus pede a todos nós. Que lição fantástica! E a história nos diz que assim ela o fez. Irmãos queridos, imagine, você que é pai e mãe, vê o seu filho, você se contorcendo de dor, e a dor da fome não é fácil, e agora vem alguém e simplesmente diz: primeiro para mim, porque Deus está falando, e se você assim o fizer, Deus vai te abençoar de tal maneira que não vai faltar. Olha que coisa tremenda, irmãos. E a mulher assim o faz, e realmente a história bíblica diz que jamais faltou a farinha e o azeite, enquanto a fome predominava naquela região. O que mais que nós poderíamos dizer de fé vitoriosa, de fé realmente praticante? A mulher hemorrágica. Ah, se eu tão somente tocar na vestimenta, eu serei curada. Tocou e ficou purificada. O que mais nós poderíamos falar do centurião romano? Senhor, eu sou autoridade também, e eu digo aos meus servos, eles vão. Assim eu creio que daqui mesmo, o Senhor não precisa nem ir à minha casa, mas se o Senhor disser que o meu servo será curado, ele ficará curado, porque eu creio. E Jesus Cristo falou: nem em Israel eu achei fé como esse homem. Impressionante, queridos. Fé, segurança, que coisa impressionante. O que falarmos dos 10 leprosos, que se apresentaram diante do Senhor, tinha preceitos, tinha leis, e para se apresentar, para receber a cura, primeiro tinha que ir diante lá dos sacerdotes, líderes religiosos, para ser considerados que eles poderiam realmente voltar. Simplesmente Jesus falou: vai, se apresente aos sacerdotes. Os leprosos podem dizer: mas Senhor, como? Nós não estamos curados, nós não seremos aceitos. Mas queridos, aqueles homens foram, e no relato, um olhou para ele, viu que realmente estava curado e voltou para agradecer a Deus. Fé genuína, fé verdadeira. Que tipo de fé é a sua, irmão? Que tipo de fé é a minha? Que tipo de fé possuímos? Uma fé fútil, que quando vem os problemas da vida nós abandonamos, quando vem a pressão do grupo, nós cedemos e guardamos e atropelamos o sábado, e não somos fiéis aos dízimos, não somos fiéis às ofertas, abrimos mão da alimentação, vamos lá porque o amigo disse: olha, hoje é meu dia, é a despedida de solteiro, você é meu amigo, toma só um golinho, só hoje só. Ele não fala: você não vai fazer isso comigo, você não vai desprezar a nossa amizade, e nessa hora você cede. Qual é a nossa fé, queridos? Será que a nossa fé estará enquadrada dentre aqueles que Jesus Cristo disse: porventura achará fé quando o Filho do Homem vier à terra? Queridos irmãos, abramos os nossos olhos para que vejamos aquilo que Deus pede de nós. Abramos os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz de Deus. Deus pode falar com você, Deus pode falar comigo, quando nós abrimos o nosso coração de forma sincera. Olhando para esse humilde servo que está na frente de vocês nesta hora, se alguma coisa você considerar que ele trouxe da palavra de Deus, em nome de Jesus, aceite, porque está escrito para a sua edificação espiritual.
para o seu próprio crescimento espiritual. Querido amigo, querido irmão, é tempo de nós nos consagrarmos, é tempo de nós realmente transformarmos a nossa vida. É tempo de passar a vassoura e deixar para fora aquilo que é empecilho, qualquer tipo de sujeira. Nós que somos membros batizados, é tempo da gente realmente rever a cada dia, tirar as poeirinhas que de vez em quando acumulam nossa vida. Nós que estamos aqui nos preparando, quem sabe, para um dia nos tornarmos membros da igreja, estudar a Bíblia Sagrada, passar pelo santo batismo. Peçamos ao Senhor Deus forças para que possamos cumprir com a vontade dEle. Para que, lamentavelmente, naquele grande dia, queridos, não sejamos inseridos dentre aqueles que irão dizer as seguintes palavras e ouvirão as palavras que Jesus Cristo irá proferir, palavras tristes. Isso aqui serve para você que não é adventista, serve também para você e para mim que somos adventistas do sétimo dia, pois diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos queridos, que eu e você não venhamos a ouvir essas palavras de Jesus naquele glorioso dia, mas pelo contrário, que possamos dizer: esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos, nele nos exultaremos e nele nos alegraremos. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Vamos neste momento, para encerrar o nosso culto, colocar-nos de pé e cantar o hino 220, que prazer servir a Cristo. Prazer servir a Cristo nesta vida real. Enche a vida de louvores, de alegria divina. Há prazer na vida por Jesus que afasta o coração do mal. Cada instante alegria
querido Deus, coloque em nós o desejo de servir o Senhor a cada dia, que haja realmente um prazer real, uma real felicidade, pelo fato do Senhor ter morrido para nos salvar. Nos ajude para que, com sabedoria, detectemos tudo que é vão, tudo que é inútil, tudo que é fútil, e pelo poder do Teu Espírito, que possamos deixar de lado. Nos ajude, Senhor Deus, para que possamos, através da Tua santa vontade em nossa vida, que possamos ser realmente testemunho vivo para aqueles que estão nos vendo a cada segundo na história deste mundo. Perdoa os nossos pecados, nos dê um restante de sábado feliz. Oramos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós estamos convidados para descer ao Beisama para podermos almoçar junto, e nós vamos pedir que todos saiam de trás para a frente e que os pais conduzam suas crianças para que elas possam primeiro se alimentar. Muito obrigado a atenção de cada um.